grande que transportava para bastante parte do Paraná. E a atuação com essas marcas firmeza, ela era Rei do Oeste e Iguaçu de 1981. Tinha essas dificuldades financeiras e operacionais, elas levaram à desfiliação das cooperativas fundadoras. Mais unidades de leite foram adquiridas, eles começaram a adquirir a parte do leite também, e permitindo a central chegar a uma capacidade de 100 mil litros ao dia. Eles produziam 100 mil litros de leite por dia. E com essas aquisições, né, a Sudocoop ela passou a atuar com 3 marcas. Então, a Firmeza para os produtos de carne, e Rei do Oeste e Iguaçu para os de leite e rações. E a sede da Firmeza ela foi transferida para a Medianeira, que se localiza no oeste do Paraná, né? Aí, né, essas imagens aí são da empresa, e aqui são algumas do Rei do Oeste, que de 1981, e de Iguaçu também, com seus produtos, as linguiças, salame, salsicha, entre todos os produtos que eles tinham ali, né? Aí o Paulo vai falar um pouquinho do começo agora. Boa noite, pessoal. Estão me escutando? Sim, Paulo. Eu acho que essa parte é o João, né? É o João, né? Verdade. Esse é depois dele. Até eu fiquei confuso agora. Confundi aqui. E agora? Então, beleza. Dando continuidade aqui, o começo. A história ela começou em 13 de dezembro de 1977. As 4 cooperativas fundadoras, Coaçu, Contrabel, a Candu, a Copersabad, é isso mesmo, reuniam 6.800 produtores no sudoeste do Paraná. A cooperativa Central Sudocoop nascia com a missão de assegurar uma renda justa para os produtores, deixando de atuar apenas na produção primária, mas se lançar na agroindustrialização. Ela estava deixando esse caráter apenas ali da agricultura para começar a industrializar, né? A Sudocoop começou a operar em sua rede em em Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense. No mesmo ano, iniciaram-se os estudos para ampliação da primeira agroindústria de suínos. E nesse momento surge o movimento do cooperativismo, né, do Oeste, liderado pela cooperativa Cotrefal. Esse fato ele possibilitou a compra do frigorífico Medianeira e marcou o início das atividades operacionais da central no segmento de carnes. Pode passar. Tá, e o crescimento na produção e distribuição de 1984. Com a nova diretoria, a Central Firmeza ela iniciou um novo direcionamento para recuperar a confiança dos produtores do mercado. Para incentivar a produção, eles implementaram um sistema de bonificação de suínos. Eles começam os treinamentos aos colaboradores, eles reorganizam o funcional e a abertura de novas filiais de venda, tanto em Curitiba quanto em Joinville. E são lançados 15 produtos, chegando a um portfólio de 118 itens. No frigorífico, o abate anual ele subiu para 205 mil suínos e 3 mil bovinos. A gente teve um aumento ali expressivo. E a nova gestão em 1985. Uma nova gestão chega com objetivos estratégicos de aprimorar a central Sudocoop, tanto industrialmente quanto na base primária, para que os produtores eles mantivessem uma produção constante, com melhores índices de produtividade e qualidade do leite e dos suínos. A industrialização começou a tomar forma com as novas fábricas e melhores processos implementados, né? Pode passar. A modernização dos processos de 1986 a 1987. Acontece a primeira ampliação do frigorífico em Medianeira, a fim de modernizar os processos e melhorar o mix de produtos e para atingir uma capacidade de abate de 1.200 suínos por dia, que é muita coisa. E industrialização de 1.000 toneladas por mês. Na atividade de leite,
A Sudocop também priorizou projetos para ampliar a base industrial e lança a pedra, né, fundamental da construção da unidade fabril de queijos UFQ, em Marechal Cândido Rondon. Em 1988, a Sudocop foi incluída na lista de empresas qualificadas para exportação, na mesma época, para potencializar o produto dos suinocultores associados. Entra em operação uma unidade de melhoramento genético de suínos, lá na UMGS, com um plantel de 180 matrizes. A Frimeza importou sêmen para o estudo de cruzamento genético de uma linha que apresentasse as melhores características de criação e manejo para a área de atuação das cooperativas. Né? Pode passar. Tá. E como é que funcionou essa formação da base leiteira em 1989? Com o plano de desenvolvimento da bacia leiteira da Sudocop, iniciam-se as ações de formação de um plantel mais produtivo na área de atuação das cooperativas. É lançado o programa de pagamento pela qualidade do leite, linhas de financiamento para aquisição de equipamentos e contratação de profissionais para qualificar e acompanhar os produtores associados, né? E as ações resultaram na formação da grande bacia leiteira do oeste do Paraná. O projeto ele transferiu mais de 10 mil novilhas para a região. E o planejamento estratégico, a Central Sudocop inaugura a unidade fabril de queijos em Marechal Cândido Rondon e estreia a marca Reguil, com a produção de queijos espaciais, parmesão, provolone e provolone. Além dos tradicionais mussarela e prato. É implementado também o planejamento estratégico que passa a conduzir com mais eficiência a administração do cumprimento dos resultados. E tanto é, professor, que eles visam muito a produção, acredito que talvez para manter um preço ali razoável para conseguir vender e também visando a exportação. E um dos grandes problemas que a empresa enfrenta hoje em dia é a questão de que, por conta dessa pandemia, reduziram a quantidade de trabalhadores ali na fábrica. A produção diminuiu, mas a demanda ela continua a mesma. Hoje em dia, eles produzem a mesma quantidade que eles produziam antes, só que com uma diferença, é que eles não conseguem manter o estoque. E por não manter o estoque também, o preço ele começa a disparar. O produto fica mais caro, você volta para a exportação porque o dólar tá mais caro, é mais atrativo a exportação e tudo mais. Né? Pode dar continuidade, Rafael. Aqui a gente tem aqui das vacas, né? E esse queijo aqui, o Reguil, que foi lançado. Pode passar. Pessoal, me escutando? Sim. Beleza, então vamos lá. Não. Pessoal, então, né, a Frimeza, né, desde a origem dela lá em 1980, né, 1979, 1980, a gente tem ali uma retomada dos investimentos. Né? Se a gente parar para pensar em 17 anos da cooperativa aí atuando, né, no oeste do Paraná, a partir de 17 anos ela tem que se reinventar. Né? Ela tem que tomar ali alguma atitude, até porque algumas cooperativas já estavam se destacando também. Então ela estava perdendo, né, espaço, né, ela estava perdendo ali mercado. Então, a partir ali de 1997, ela vai ter uma nova diretoria. Né? Ela vai se modernizar, né? Toda a modernização ali das máquinas, né? Na questão ali produtiva dela, e também na questão da administração da Frimeza também. Então, o projeto, o modelo de gestão, né, dessa retomada de investimentos deles, é deixar a cooperativa ela mais enxuta, né, ela mais ágil e profissional diante de algumas decisões estratégicas deles. Então, né, para atrair o investimento de fora, eles teve que se remodelar, né, a cooperativa Frimeza ela teve que se adequar, né, às necessidades que estavam ocorrendo já ali, né, meados ali, né, quase ali
em 2000. Então, ela tem que se modernizar, né? Ela tem que tomar outro rumo ali para atrair os investimentos, tá? Então, né, ela vai ampliar os treinamentos, né, o desenvolvimento dos colaboradores com a criação da SESCOP, tá? E o planejamento estratégico foi aprimorado com a mudança na estrutura organizacional dela, tá? Então, vai concluir, né, isso, né, que o plano de modernização de captação do leite com caminhões isotérmicos a granel. Até porque, né, a qualidade, né, a Frimeza, né, como uma cooperativa, ela vai sempre visar a qualidade do leite, né? Ela vai, né, se vocês pegarem um histórico aí dela, você vai ver uma grande preocupação na questão da qualidade do leite. Então, até mesmo, né, na questão ágil, na questão de decisão estratégica, eles vão já adotar um caminhão, né, isotérmico, né, para preservar a questão da qualidade do leite também, na questão, né, do produto final deles. Então, eles vão ter aí essa preocupação também, tá? Que é muito interessante, tá? E nesse modelo aí de retomada dos investimentos, a Frimeza, ela, né, virou a chave de vez. Ela, em 1998, inclusive, né, observem as datas, né, aí a gente já pega aí o histórico, né. Ali em 1998, inclusive, né, são os dados ali retirados do próprio site da Frimeza, em 1998, ela vai ter uma campanha de marketing muito interessante, né, que ela vai, a Sudcop, então, ela vai unificar a venda dos dois produtos que ela tinha, que era tanto os produtos de carne, né, e também os lácteos, né, da marca Frimeza. Aliás, perdão, vai unir esses dois, né, esses dois produtos, a carne, o produto de carne e os lácteos na marca Frimeza, né, da Sudcop. Então, a campanha de marketing da Frimeza, né, agora que elas estão unificadas ali nesse logotipo, né, nessa logomarca, a Frimeza ela vai lançar uma campanha de marketing muito ousada, né, inclusive foi bem repercutida na época. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vai ter uma imagem de um porquinho, né, que ele vai mamar na vaca. Isso mostrava que era a unificação desses dois produtos da marca Frimeza, né? Mostrava então a união desses dois segmentos, né, tanto da carne quanto, né, os produtos aí derivados do leite. Outra coisa também muito interessante vai ser que ela vai lançar um personagem, que é o Friminho. Né? O Friminho vai ser o garoto propaganda da Frimeza. Isso demonstra também, né, outra retomada, uma retomada assim, de atrair investimentos mesmo, né, mostrar que a Frimeza estava no mercado, né, disputando. Então, foi outra modernização industrial também, né, lá da unidade Marechal Cândido Rondon, né, que foi a trazer o Friminho aí como mascote e garoto propaganda da marca Frimeza. Tá? Pode passar aí o Rafael, né? Olha só que interessante, né? A primeira imagem aí, né, no canto esquerdo, mostra, né, aí a parte executiva da empresa, né, rompendo ali um laço, né, inaugurando, né, a nova gestão. Essa segunda imagem aí, gente, é da propaganda lá, né? Vocês só podem observar que lá ao fundo tem um porco, né? Mas aí não mostra muito bem. Essa imagem foi retirada lá do site. E a gente tem o garoto propaganda, né, da Frimeza, que é o Friminho, né? Chocolate no canudinho. Olha só que interessante. Fonte de vitaminas. Então, né, esse foi o garoto propaganda aí, né, da Frimeza, para alcançar um novo público, né, para deixar a criançada louca aí, né, querer o Friminho. Então, foi o famoso Paulinho, não, João, esse é o Friminho. Né, então, esse foi uma questão ousada, né, foi um pontapé aí que a empresa, a cooperativa deu para alcançar todos os públicos. Pode passar. Tá. Então, a partir de 2004, a gente vai ter uma outra virada de chave, né? Se a gente olhar pelos anos aí, passando aí 2001, 1997, 2000, 2001, 2004, ela vai ter aí viradas de chave assim muito importante, né, na cooperativa. A Frimeza, então, né, junto com as cooperativas, ela vai lançar um projeto, tá? Isso demonstra, né, que a nova gestão estava muito interessada, né, num plano aí para, né, uma década, praticamente. Então, de 2005 a 2015, ela visava ampliar a produção dos suínos em 400%, tá? Então, em 10 anos, a Frimeza queria o quê? Transformar
um rebanho de 340 mil suínos para 1 milhão de suínos, tá? Isso em 10 anos, né? Para atrair, né, muitos investimentos mesmo, né? Então, o que ela vai fazer para que ela consiga comportar esse volume gigantesco, né? Esse aumento de 400%? Ela vai começar a investir mais ainda na unidade industrial lá de Medianeira, tá? E já ali ela vai passar, né, no ano de 2004, ela vai começar a industrializar quase 7 mil suínos ao dia, tá? Inclusive, então, né, isso demonstra, né, a questão, né, de você precisar investir na unidade industrial para que ela possa processar a carne, tá? Outra coisa também vai ser a primeira fábrica de leite condensado aqui no Paraná, tá? Foi a Frimeza que inaugurou a primeira fábrica de leite condensado em Marechal Cândido Rondon, tá? Essa mudança, né, de produzir agora leite condensado, ela vai ampliar em 400% a capacidade lá industrial da unidade de Cândido Rondon, tá? Então, a automatização dos processos de queijo também vai ser melhorado, né? A modernização da linha longa-vida e a inclusão de novos produtos. Então, essa modernização que aconteceu lá em Marechal Cândido Rondon, né, na unidade deles, vai permitir, então, né, esses novos produtos chegando ali também na linha, né, de produtos Frimeza, tá? Então, o leite condensado, ele vai surgir aí em 2004, 2005, tá? Como um novo produto aí da Frimeza, tá? E isso ajudou muito, né? Eles teve que trazer outros equipamentos, né, de fora, do exterior, para ajudar, né, para conseguir processar o leite que eles tinham. Então, essa foi, né, uma grande mudança também aí nesses anos, tá, que aconteceu. Pode mudar, Rafael. Vamos lá. Aí a gente consegue ver, né, os porquinhos, né? Inclusive, né, igual o João falou, eles trouxeram, né, teve toda uma preocupância, né, na questão genética, né, na questão da qualidade da carne, né, do crescimento, né? Quando a gente fala em rentabilidade, né, para uma empresa, ela quer rentabilidade o mais curto, né, menor curto prazo possível. Então, crescer, né, melhorar geneticamente o suíno, né, o rebanho dos porcos, né, para conseguir ter um lucro aí rápido. Então, tem todo um melhoramento genético, né, por trás, né, das carnes, né, da Frimeza. Outra coisa também, né, é o leite condensado. O leite condensado aí, né, que a gente que foi falado ali no slide anterior, foi outro produto, né, foi a primeira indústria aí no Paraná, né, de leite condensado que foi trazido pela Frimeza. Tá? Pode passar. Muito bem. Então, com tudo isso, olha o tanto de produtos que estão chegando, né? A Frimeza, ela vai trazer, então, a questão, né, para você produzir tudo isso, você tem que escoar a produção, tá? Então, vai ter um aumento na distribuição também em 2008, tá? Então, a questão ali da indústria de Aurora, lá em Santa Catarina, vai ser reinaugurada, tá? Outra coisa muito interessante também é que o leite pasteurizado que estava sendo inviabilizado, a Frimeza realinhou os investimentos para transformar lá em uma unidade queijeira. Então, o leite pasteurizado já não estava dando tanto lucro assim e estava dando maior dor de cabeça para a Frimeza. Ela teve que modificar para conseguir produzir queijo. Então, essa foi uma mudança muito interessante também. Tá? Isso foi investido aí R$ 1 milhão para que conseguisse produzir aí, né, uma produção de 150 mil leites, né, mil litros ao dia, tá, de leite, tá bom? Então, outra coisa também vai ser o encerramento das atividades de laticínios lá em Cascavel, na Nova Santa Rosa, Douradina, tá? Para centralizando a operação de atividades leiteiras na região e de atuação das cooperativas. Então, toda uma mudança, né, que a gente está tratando organizacional, né, para tornar a distribuição mais efetiva, tá? Aí ela vai ver que os investimentos lá na planta de Medianeira dá muito certo,
que ela foi reestruturada, vai começar a incorporar várias atividades de movimentação. E vai abrir outras filiais, né, de vendas, no caso, em estados diferentes, né? Estado do Sudeste, né, Bebedouro ali, né, município de São Paulo, Itajaí, né, Santa Catarina, no Sul, e Canoas também no Rio Grande do Sul. Então tem toda uma mudança aí na logística, né, na distribuição, né, para conseguir escoar a produção da firmeza. Tá? Então observem também que tudo, né, tudo é modificado. Então a empresa, né, como a gente está tratando aqui, a empresa, né, a cooperativa, né, a cooperativa, ela vai se adequar de acordo com as necessidades dela, certo? Então, né, se um lugar, né, oferece, né, vantagens, ela vai se instalar lá, né? Se tem grandes produtores ali, ela vai se instalar lá. Então, ela está sempre, né, nesse jogo organizacional aí, né? Uma hora inaugura uma hora fecha em um lugar. Né? Então, né, reestrutura uma, viu que deu certo, coloca nas outras também. Então, tem toda essa logística, né, de infraestrutura também por trás da cooperativa firmeza, tá bom? Boa noite, pessoal. Certinho? Então, vamos falar um pouco sobre a ampliação em Matelândia, 2009. Mas, antes disso, eu queria lembrar um fato que, relembrando aqui, um pouquinho antes da apresentação, eu estava pensando, eu fui dar uma olhadinha um pouco e parei para pensar como essas agroindústrias cooperativas, elas são importantes para as suas regiões, o que chegam até ultrapassar suas regiões. Se parar para pensar desses anos de 2008 em diante, vide, por exemplo, o futsal. É um grande esporte no Brasil. Os maiores campeões de 2008 para cá são do sul do Brasil. Por quê? Eles envolvem todo esse investimento da área de marketing, na área de esporte dessas empresas. Assim como os últimos campeões são do Oeste ou Sudoeste Paranaense. Caso do Marreco Futsal, que é de Francisco Beltrão, Marshall Rondon, todas elas com associação principalmente a Cressol e a Copa Agril, que são grandes empresas locais e elas conseguiram se expandir através do esporte também. Assim como, até curioso, professor, que esse ano quem vai estrear no futebol paranaense na Elite é o Protorque Siqueira Campos. Eles vão estrear na Elite do futsal paranaense, que é outra vitrine para expandir sua marca. Assim como, por exemplo, quando houve aquele acidente com a Chapecoense, o patrocínio maior da Chapecoense era da Aurora. E eles ficaram conhecidos mundialmente devido a tragédia, mas mesmo assim eles conseguiram levantar a marca, graças à sua visão de investimento em esporte. E todas essas empresas têm. A Firmeza também patrocina muitos clubes. E vamos em diante. Era só uma curiosidade que vale até para os próximos grupos também dar uma olhada nisso, em questão de patrocínio em TV, essas coisas que sempre é um fundo a mais para essas empresas conseguirem se expandir. Vamos seguindo. Os processos da unidade da Central Par em Curitiba são transferidos para as duas principais fábricas da Firmeza no Oeste. A unidade Marechal Cândido Rondon ficaria com requeijão e a de Matelândia receberia os processos de iogurtes, na época em garrafa e copo. Para isso, iniciam-se as adequações para ampliação e modernização da fábrica de refrigerados em Matelândia, com foco nos iogurtes. Outra decisão estratégica foi sair do mercado de leite pasteurizado com o objetivo de agregar valor e rentabilizar a atividade, que foi uma forma de facilitar as coisas, agregar valor e aumentar a renda. Foi esse pensamento dele em meados de 2009. E também eles fizeram projetos para ajudar a região, o que é aquela política de um leve traz. Você também tem que ter o lucro, mas você também tem que trazer algo para sua região, para sua cidade ou sua microrregião, por exemplo, que é esse parque ambiental da Firmeza.
em 2011. Foi inaugurado entregando para a comunidade um local muito rico em biodiversidade e aspectos histórico-culturais voltados à educação ambiental. A gente vê muito isso, nós, por exemplo, em, em Castro. Em Castro também ele é preservado muita cultura local, com todas as suas empresas que envolvem a região. Pode passar. Aí, mostrando um pouco sobre a ampliação em Matelândia, as vitrines no mercado, a indústria e esse parque industrial. Veja como eles conseguiram levar um pouco de modernidade a um local, às vezes, dependendo, causas políticas também, às vezes, um pouco estragado, né? E conseguiram alavancar o turismo, que agregando valor. É o caso de unir o útil ao agradável, né? Deixa eu passar. Aumento das linhas de industrialização em 2013 também. Essa nova tomada de investimento na planta de carnes moderniza as linhas de industrialização, com os bacons, os frios fatiados, cortes especiais, os hambúrgueres, os fatiados também, os salames defumados, as salsichas e mortadelas tiveram sua capacidade de produção ampliada. Na sequência, os recursos chegaram à área de logística. O crescimento resultou em um incremento expressivo nas contratações. 5.440 colaboradores. Foi instalada a cultura da inovação com a criação do Comitê Estratégico e a área de pesquisa, desenvolvimento e inovação assumiu as atividades de fomento. Vale ressaltar que essa região não surgiu a firmeza, ela pega a parte do anel de integração. Ela é importante para a própria logística, não só para ir para São Paulo, mas principalmente para ir para o sul, para Santa Catarina e descendo, porque são o de frios no Brasil. Carnes, aves, o sul é a grande potência brasileira. Já em 2014, a ampliação dos iogurtes. As obras da unidade industrial de Matelândia são concluídas e a partir desse momento a firmeza passa a contar com uma planta exclusiva para a produção de iogurtes, sobremesas e bebidas lácteas. A modernização da planta coroa a visão da empresa de produzir alimentos de valor agregado. Pode passar. Aí mostrando as duas partes como são modernizados, assim também como de alguns anos para trás eles aumentaram a sua linha de produção com produtos light, diet, que quando começou não era tanto, não era um mercado tão aberto como hoje, né? Pode passar. A carne que o mundo prefere. 2015. Surge o projeto Década 20, que visa saltar dos 6.500 para 20.000 suínos industrializados diariamente. A firmeza decide pela construção de uma nova indústria de carnes, em Assis Chateaubriand. E é lançada a campanha de marketing. A carne que o mundo prefere. Por quê? A partir desse momento, o Brasil, mas principalmente em meados de 2014 para frente, o Brasil começou a exportar, a aumentar muito mais sua exportação de carnes, principalmente para a China. E como aumentou o consumo, teve que aumentar o trabalho também. Isso tudo contribuiu para essa frase. Com o objetivo de ampliar conhecimento do portfólio de carnes da marca e expandir as vendas do estado de São Paulo também. Aí, nisso, o novo centro administrativo em 2017. Em 31 de março de 2017, a diretoria e os colaboradores entregaram oficialmente 4 grandes projetos. O novo centro administrativo em Medianeira, e a conclusão das ampliações e modernizações das 3 unidades industriais, como já havia dito. Também iniciam-se as obras do novo frigorífico, que terá capacidade diária de 21.000 suínos, e a firmeza conquista o título de empresa mais inovadora e é a cooperativa mais lembrada do Paraná. Isso é uma marca que eles carregam consigo, que por ser a mais lembrada, eles têm esse rótulo, né? Pode passar.
Então, boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, aqui eu vou falar um pouquinho. A Frimeza registra faturamento de 3 bilhões em 2019. O resultado da cooperativa alcançou 61 milhões. Desses 31 milhões foram distribuídos às filiadas, que juntam somam 1.998 produtores de leite e 996 suinocultores. Então, esse dinheiro, no caso, foi para essas unidades, para poder estar desenvolvendo cada vez mais, ou seja, aumentando o lucro, né, e diminuindo as despesas também. Então, a Frimeza, que possui a estratégia centrada na industrialização de alimentos derivados de carne suína e lácteos, encerrou com saldo positivo e alcançou a casa de 3 bilhões de faturamento em 2019. Então, isso, o que aconteceu? Por causa que em 2019 a China teve algumas restrições, teve um problema no negócio da carne, né? Daí, com isso, a Frimeza, no caso, entre outras produtoras de carne, tiveram, lógico, eles passaram em maus lençóis. Mas com o passar do ano, no caso, acabou que aumentou o preço da carne por causa dessa crise, né? E aumentou o preço da carne, ou seja, daí teve um faturamento maior da Frimeza, no caso, porque a Frimeza, na verdade, de carne suína, ela é a primeira do Paraná, é a que mais exporta também, no caso. Então, ela é bem grande. E pode passar. O desempenho econômico, financeiro, e fechar 2019 com um crescimento de 8,9%, em números, o faturamento alcançou 3,8 bilhões contra 2,9 bilhões do ano anterior. Então, ela teve um aumento considerável na projeção deles lá, né? Ou seja, ela teve um aumento. Ou cada ano, no caso, a Frimeza está aumentando, né? Então, a projeção dela está indo cada vez para cima. A atividade de carne suína representou 72% dos negócios, com um sistema de produção de suíno monitorado. Abate cerca de 8.100 cabeças ao dia. Então, eles estão aumentando também esse abate, né? Eles têm, no caso, umas projeções deles futuras para aumentar muito mais. Então, e a Frimeza, ela teve 72%, no caso, de representação de carne suína, no caso, e teve 27% de representação de lácteos, no caso. O processou, no caso, em média do ano, processou 610 mil litros ao dia, no caso de leite também, né? Então, também representa esse dinheiro, né? Esse faturamento, incluindo a carne suíno e também os produtos lácteos, né? Queijo, um monte de coisa, iogurte e tal. Então, eles têm um rendimento muito grande. Porque e a Frimeza também trabalha com outras coisas, até com produção de carne de peixe também tem. Então, a atividade, o investimento em novas tecnologias resultou em um portfólio completo, com 444 produtos, 33 mil clientes ativos, 9 filiais de venda e 11 centros de distribuição. Então, eles estão aumentando e querem ampliar mais, e estão a todo vapor, né? Pode passar, fazendo um favor. A ampla logística e canais de distribuição possibilita a Frimeza estar em 15 países. Foram exportados em 2019 quase 480 milhões de toneladas, um crescimento no faturamento de 24,56% em relação a 2018. Então, só está aumentando as projeções deles de faturamento, né? Então, eles são... O porquê? Porque a Frimeza, ela, na parte, vamos falar aqui do abate, no caso dos suínos, né? Eles têm um sistema lá que tem um robô, um sistema robotizado. Ou seja, esse robô, ele padroniza o tipo de corte, tipo desses cortes. Então, esse tipo de corte acaba... ou seja, acaba ficando tudo igual, né? Daí, com isso, eles têm os resultados positivos, principalmente nesse mercado exigente, né?
que é o mercado importador, no caso, que importa do Brasil, ou seja, o Brasil precisa exportar, né? Daí, com isso, com essa padronização de corte e tudo certinho, o mercado paga bem nas carnes, né? Então, a Frimeza ela é conhecida mundialmente por esses produtos, no caso. Pode passar. A Frimeza está otimista em relação ao futuro promissor, no caso. A 2020. A demanda de carnes continua aquecida no mercado mundial. E o trabalho agora é para manter as posições. Então, eles têm que, né, continuar trabalhando, mesmo com tempo de pandemia, igual os falaram ali, precisa estar trabalhando para poder estar mantendo esse mercado, né? Conquistada em relação aos preços, bem como adequar as estruturas para ampliar as exportações. Então, eles pensam em aumentar ainda, né? Ou seja, já é muito grande, mas eles pretendem aumentar. Então, estão bem otimistas. Para entender esta procura pela exportação de carne, a Frimeza vem adaptando a unidade frigorífica de Marechal Cândido Rondon com a adequação junto ao Serviço de Inspeção Federal, SIF. Passará de 1.200 cabeças de suínos abatidos por dia para 1.400 e para exportar para a China. No caso, eles pretendem estar aumentando também, né, esse processamento a partir do momento que eles inauguraram, no caso, o novo lugar lá de abate, aí eles querem aumentar essa capacidade, né, para poder estar aumentando os lucros também, né. Então, a Frimeza, ela vem cada vez mais ganhando mercado, né, porque ela trabalha com qualidade. Ela tem no caso, várias, no caso, cooperativas que são companheiras, no caso, né, dela, na verdade, são dela. Na verdade, são cinco cooperativas, que são, no caso, a Copagril, a Lar, Cevale, Copacol e Primato. Então, essas cooperativas são associadas à cooperativa, no caso, a Frimeza, né? Elas juntas formam, no caso, essa gama de produto, e colaborador também. Eu não me lembro agora o total, mas é bastante colaborador que compõem o quadro, né? O quadro de colaboradores somos 7.935 pessoas. Então, é um quadro bem grande. Então, ela faz a diferença, igual a rapaziada falaram no começo. Então, essas cooperativas, elas vieram, no caso, elas surgiram desse parque agroindustrial, né? Elas vieram para modificar mesmo. Porque através dessas cooperativas, o que acaba? Acaba a cidade crescendo, né? Em torno ali. Eles trazem o campo, no caso, para a cidade. Então, isso é muito interessante. O trabalho das cooperativas. E também o porquê. Uma pessoa, no caso, só um exemplo, um produtor trabalhar sozinho, ele consegue, um exemplo, para ele comprar uma ração mesmo. Ele vai comprar 50 sacos, um exemplo. Ele vai pagar caro no mercado lá fora. E se ele compra, vamos falar, 100 mil sacos, junto com a cooperativa, ele paga bem mais barato. Então, é isso que foi mais ou menos o intuito do surgimento dessa cooperativa, que está dando sucesso, né? Pode passar, fazendo um favor. Então, a Frimeza tem boas perspectivas ao curto e longo prazo, diante de um cenário favorável, tanto na área econômica quanto social, e pretende retomar com mais velocidade as obras do frigorífico em Assis Chateaubriand. Então, esse frigorífico, eles querem aumentar ele, né? Eles querem, no caso, inaugurar ele com uma projeção maior, com mais abate também ao dia, né? Então, eles querem melhorar em tudo. A infraestrutura básica está pronta e agora começou a subir as paredes. O ano de 2020 é promissor. A expectativa é altamente positiva. Nosso propósito é, até o ano de 2024, atingir 5 bilhões com sobra de 150 milhões. Reforça, no caso, o presidente atual, que é e diretor, no caso, que é o Walter Vanzella. Então, só para algumas curiosidades de algumas unidades da Frimeza. Então, a Frimeza Laticínio em Marechal Cândido Rondon, ela tem 22 mil metros de fábrica, no caso, é muito grande, e a sua capacidade de processamento é de 750 mil litros de leite ao dia. Então, é muito grande. E a Frimeza, a unidade de refrigeração em Matelândia, ela tem 10 mil metros de tamanho, né? E é 230 mil litros ao dia de iogurte, que ela processa também a capacidade dela, total. E em Nova Aurora, que é que eu tinha falado até negócio dos peixes,
ela tem um abate de peixe lá também, que é em torno de 40 toneladas de tilápia ao dia. E ela está fazendo, não sei se já inaugurou, mas está inaugurando uma unidade de produção de alivino, porque ela quer pegar e produzir os próprios peixes, né? Não sei se já inaugurou. É um pouco, é meio antigo isso aqui, acho que é 2018, deve ter inaugurado já. Então é muito interessante. Então, basicamente, é isso no caso. Pode passar, por favor. E aqui as referências, daí tem mais gente, né, para falar do nosso grupo. Cadê os caras? Alô? Estão me ouvindo? Pode falar, Natal. Bom, eu vou ser breve, porque já está dando praticamente a hora do término da aula, né? E também eu estou já um pouco atrasado para o meu serviço. Em 2017, foi inaugurado um novo centro administrativo em Medianeira. Medianeira, para quem não sabe, né, mas já foi dito aí, hoje é a sede da... próximo ali, é Foz do Iguaçu, que é o maior ponto turístico do Paraná, né? E, então é próximo ali a Foz do Iguaçu, Medianeira. Também foram realizados, aperfeiçoando em 3 unidades industriais, iniciando as obras de um novo frigorífico. E no mesmo ano, a empresa passou também a atuar com mais uma unidade de processamento de carnes, em Marechal Cândido Rondon. E isso recebeu, né, os títulos de empresa mais inovadora e cooperativa mais lembrada do Paraná, para vocês verem a dimensão, né, que chegou essa empresa. Isto segundo, né, a revista Amanhã. Em 2019, ficou posicionada, ou melhor, ficou entre as 300 maiores empresas do Brasil e entre as 70 maior do agronegócio pela revista Exame. E tudo isso foi graças à sua expansão, né, que cresceu gigantescamente. E graças também aos produtos, né. A Frimeza, hoje, ela dispõe de um portfólio de 460 produtos, que dividem-se nos segmentos de carnes, né, no caso assados especiais, bacon e defumados, cortes temperados, cortes suínos congelados, empanados, hambúrguer, linguiças, salsicha, frios, copas, né, e salames, mortadelas, presunto, lácteos, requeijão, leite, doce de leite, creme de leite, leite condensado, achocolatado, manteiga, nata, iogurte, leite fermentado, sobremesas, queijo e zero lactose. Linha infantil, que é a linha, né, do Friminho, né? Leite fermentado, petit suisse, mortadela de frango, achocolatados, iogurtes, salsicha, hambúrguer e empanados. Agora, quanto à estrutura da Frimeza, olha a dimensão que chegou, né? Graças ao trabalho, né, e à eficiência aí, tanto dos seus administradores como dos seus funcionários. A Frimeza conta hoje com 5 unidades industriais e inúmeros postos de recebimento e distribuição, localizados em 7 estados brasileiros. Em 2017, iniciou a construção do maior frigorífico da América Latina, com 141 mil metros quadrados,
num terreno de 115 e com capacidade de abate para 15 mil suínos por dia. É muita coisa, né, para uma empresa. É isso aí, professor. Beleza, Natal. Obrigado aí pela contribuição. Então, parabéns aí ao grupo, né? Foi muito interessante a apresentação de vocês. Assim, eu gostei bastante. Assim, um detalhe, né, que vocês trouxeram bem foi justamente, né, todas essas dimensões, né, os momentos em que a empresa cresceu, aonde que ela investiu. Tranquilo, Natal, obrigado. Os momentos, né, que a empresa investiu, no que a empresa investiu, e também vocês destacaram, né, a própria dimensão espacial, né, de todos esses investimentos, né. Por exemplo, a, a, a possibilidade, né, de você conseguir realocar uma unidade produtiva de Cascavel e levar ela para outro lugar, né, de você então concentrar algumas atividades, né, espacialmente falando, né. Então isso foi assim muito interessante. Eu só vou compartilhar aqui com vocês uma tela, né, que o Danilo mencionou ali. Eu acho bem interessante mostrar para vocês. Bem, então, aquilo, né, que o Danilo falou a respeito, né, do futsal, é um exemplo assim muito didático, né, para a gente ver essa questão da espacialização, né, dessas cooperativas aqui no Paraná, né? Então, o que é esse mapa, né? Esse mapa são dos times, né, que participam da Série Ouro, né, do futsal aqui do Paraná, né? E que, né, se a gente observar que boa parte desses times, eles são patrocinados, né, por diferentes cooperativas. E onde que esses times eles estão mais concentrados? É justamente, né, na região oeste e sudoeste aqui do Paraná, exatamente da forma com que o Danilo colocou aí para a gente, né? Então a gente, né, consegue observar através, né, desse mapa, né, desse campeonato de futsal, né, exatamente o quanto que essas cooperativas elas são importantes, né, aqui para o Paraná. Quer comentar mais alguma coisa, Danilo, sobre isso? Ô, professor, não, é só falando mesmo, é como é importante esse investimento, né? E como tem um retorno, né? Por exemplo, a nível brasileiro, por exemplo, o Sport TV, que é o principal canal da Globo, no canal fechado, todo ano sempre tá Marreco, tá o Pato, que são, por exemplo, imagina você de Francisco Beltrão, você passando pro Brasil inteiro, da sua cidade, aparecendo na TV, a empresa da sua cidade, como que é o orgulho da cidade também, né? Assim como a gente está vendo ali um pouco excluído ali Siqueira Campos, a Protorque, que estreou esse ano, né? E tem tudo para crescer e alavancar o nome da cidade também. É exatamente isso, Danilo. Então, né, a gente observa, né, o quanto que essas cooperativas, né, elas estão ali super, né, super atentas, né, com toda essa questão, né? Além dessa questão. Pode falar, Danilo. E assim também descendo. Você descer Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aconteceu esse mesmo fator. Por exemplo, e tem os altos e baixos também, que dá para ver como o baixo também acaba com tudo. Por exemplo, até uns 10 anos atrás, a principal equipe de futsal do Brasil era o Jaraguá, que era o time do Falcão na época.
porque era o principal patrocínio deles era a Malve, empresa de roupa. Aí, como a Malve deu uma baixada, eles já tiveram que cortar os custos no esporte. E já fez mudar todo o trajeto deles, toda a rota de investimento. É interessante isso que você falou, Danilo, né? E aí, essa questão, né, da Malve, né, aí a gente pega exatamente a forte entrada, né, da produção têxtil aqui no Brasil, né? Aí isso, logicamente, vai quebrando, né, com as empresas nacionais desse ramo, né? É onde acaba afetando aí toda a cadeia, né, incluindo o próprio marketing, né? Porque o futsal acaba fazendo parte, né? É o agregado. Então, eu, assim, foi bem bacana mesmo aí o trabalho de vocês. E eu queria fazer uma pergunta. Qual a ligação, né, que vocês fazem, né, desse trabalho que vocês apresentaram com alguns elementos que vocês viram, né? Pode ser da aula passada, né, que eu falei das cooperativas, os momentos que elas cresceram e depois se retraíram, ou até mesmo, né, de outras aulas aí sobre a modernização da agricultura. Que tipo de ligação que vocês conseguem fazer desse trabalho que vocês apresentaram, dessa cooperativa, com o que a gente já viu na disciplina? Ô, professor, assim, na questão industrial, a cooperativa ela vem para unir, né, a indústria com o campo, né? Então, tem essa questão também. O Mano estava falando da questão dos peixes, né, da questão, né, da produção de, na verdade, produção de tilápia. Se eu não me engano, o Pará ou o Maranhão, algum estado mais ao norte, norte-nordeste, não me lembro qual estado era, ele sempre foi o maior produtor de tilápia do Brasil. Agora, o Paraná é o estado que mais produz carne de tilápia, justamente por causa disso. Então, né, a questão econômica também, a questão também até da organização, né, dessas cooperativas, como ela atrai pessoas para essa região oeste também do Paraná, né, investimento, tem toda uma questão também da dinâmica, né, de como que acontece também o fluxo para essas regiões, né, abrir novas estradas, né, construir obras de infraestrutura, levar energia onde não tinha, água. Então tem toda uma questão assim de infraestrutura urbana, né, acontecendo também nessas localidades. Então, se eu não me engano, o Ratinho Júnior, né, falou que ia inaugurar agora, não sei se você viu na página do Facebook dele, o maior frigorífico da América Latina é no oeste do Paraná, né? Eu acho que é em Assis, né? Então tem toda essa questão também. Imagine só, né? A quantidade de pessoas, né? Que vão para essas cidades. Então tem tá tudo interligado, né? A dinâmica populacional, organizacional também. Eu acho que está tudo, né, interligado, né? E a cooperativa, né? Aqui no Paraná, ela tem grande destaque, né? São as cooperativas. Quando a gente fala em questão industrial, as cooperativas agrícolas vêm assim, né? Como carro-chefe aqui no Paraná. Então, ela tem uma importância muito grande, né? E a gente vê refletido isso em todas as coisas, principalmente aí, né? Esporte, por exemplo, né? É levado para o Brasil inteiro. Então, eu acho que caminha aí nesse sentido. Beleza, Paulo, é isso aí. Mais alguém do grupo quer falar alguma questão sobre isso que eu coloquei? Isso, dos complexos, exatamente, Ivanilson. Também é um exemplo aí bastante importante, né? O que eu anotei aqui, também, né, se a gente pegar em 1998, né, quando
ocorre, né, a unificação da Sudcop com a Frimeza, né, acaba sendo justamente naquele contexto, né, em que várias cooperativas elas passam por um processo, né, de fusão, né, essa fusão justamente para você conseguir se manter forte no mercado, né, justamente naquele contexto difícil, né, que a gente viveu ali nos anos 90. Então, essas cooperativas, elas passaram, então, aquelas, né, que não fecharam, passaram, então, a adotar uma série de estratégias, né, para tentar se manter ali firme, tentar se recapitalizar para continuar aí no mercado, né? Isso também é algo, assim, muito, muito relevante, né? E até mesmo, né, quando vocês chegam, né, a falar dos anos 2000, né, dos grandes investimentos, né, principalmente 2010 a 2015, ali que a gente observa, né, realmente o quanto que, né, essa cooperativa ela investiu naquilo, né, que se chama, né, de você agregar valor, né, a vários tipos, né, de produto, né. Não é somente você ir lá, pegar o leite, botar dentro do saquinho e vender. Não. Você faz todo um processo que você consegue agregar valor. Você faz o queijo, você faz o requeijão, você faz o iogurte, né? Aí, dentro de cada um desses produtos, você consegue fazer alguns deles com um pouco maior de, como eu digo, dentro dos iogurtes, tem o iogurte grego, né, que já é para um outro tipo de consumidor, né? Então você vai diversificando. Né? Os próprios o grau de qualidade também, né? A, B, C, por exemplo, tem determinado produto. Antes de encerrar, eu estava pesquisando também. A Frimeza ela se importa tanto na questão da qualidade dos produtos, ela utiliza um método americano de controle de, de qualidade dos produtos. Aí mostra o interesse. Se eu não me engano, foi no ano de 2016. Eu acho que foi em 2016 que ela praticamente mecanizou quase tudo os processos ali do iogurte dela. Então ela, nossa, investiu na química pesada mesmo ali, nessa questão, né, da produção. E ela segue um modelo lá, eu esqueci, é uma sigla em inglês, de controle lá de qualidade dos produtos. Agora não me lembro muito bem. Mas aí já demonstra, né, como ela se preocupa nesse quesito. Só para a gente terminar aqui, pessoal, na verdade, eu acabei até esquecendo, né, de mencionar aí para os grupos, mas daí fica o recado para os próximos. É também de levantar algumas informações a respeito do crédito público, né, que essas cooperativas elas obtiveram. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o site do BNDES. Né? Então, vocês estão vendo aqui o site do BNDES. Então, vocês vão aqui na parte, né, da transparência. Aí aqui, consulta a operações do BNDES. Então, aqui vocês só vão digitar o nome da cooperativa, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar a Coamo. Então, aqui vai aparecer todas as operações, né, que a Coamo já fez com o BNDES, ou seja, todos os investimentos que a Coamo já fez com o BNDES. Aí você pode selecionar aqui os anos, né? Então, isso aqui é algo muito interessante também, que os próximos grupos podem estar trazendo aí também para a gente, né? Que, infelizmente, eu acabei esquecendo, né, de mencionar aí para o primeiro grupo, né? Ó, que nem se a gente pegar aqui a Frimeza, né? Ela realizou várias operações de crédito via BNDES, né? Ou seja, esse capital também foi assim primordial
para que essa empresa realizasse todos esses investimentos e ampliações que foram colocados aí ao longo da apresentação. Então, fica esse recado aí para os próximos grupos. No mais, então, parabéns aí ao grupo, né? Gostei, ficou muito boa mesmo a apresentação aí de vocês, né? Muitos dados interessantes, né? Conseguiram trazer também alguns elementos, né, da parte histórica, então ficou, assim, bem bacana a apresentação. Então, acho que é isso, pessoal. Boa noite a todos. E a gente se vê, então, na sexta-feira, né?